No dia do parto, a futura mãe devia sair de casa para evitar que os demónios ocupassem a residência. Os arqueólogos identificaram em muitas casas aquilo a que poderíamos chamar uma caixa de partos. Construída para proteger e albergar a mãe e o filho, era decorada com um desfile de divindades de aspecto feroz. A deusa Tauarete tinha corpo de hipopótama pranha, cauda de crocodilo e, de um modo geral, empunhava um punhal. Os hipopótamos tinham fama de defender ferozmente as suas crias. O deus Besse era um anão de pernas arqueadas com juba de leão e uma grande língua, com a qual parecia intimidar os seus inimigos. Quando se aproximava o momento do parto, utilizava-se um objeto feito de dente de hipopótamo e enfeitado com figuras de Tauarete, de Besse e de outros poderes defensivos para traçar um círculo protetor em volta da cama e depois em volta do berço do recém-nascido. Ajudada por duas parteiras, que representavam a deusa Ísis e a sua irmã Néftis, a mãe ajoelhava-se em cima de uns pequenos bancos ou de uns tijolos, dispostos especialmente para dar à luz, ao mesmo tempo que eram recitados sortilégios para que o parto fosse rápido e corresse bem. O ritual era presidido por um mago chamado Conhecedor das Coisas. Com a face coberta por uma máscara, o mago tornava-se o mediador da deusa Bessete, a forma feminina de Besse, que costumava ser representada com uma serpente de bronze em cada mão. Umas castanholas de marfim afastavam todos os perigos. Os egípcios acreditavam piamente que os perigos da vida podiam ser superados invocando os deuses que tinham conseguido vencer as suas próprias penas, sobretudo Ísis e Osíris. A saga épica dos seus sofrimentos chegou a ser a base de muitas crenças e práticas egípcias. De acordo com o mito da criação, Osíris, o bisneto do criador Ra, herdou o direito a ser rei. No entanto, o seu irmão Sete tinha inveja dele e, para chegar ao trono, enganou Osíris, obrigando-o a meter-se num ataúde que depois fechou e deitou ao rio. Ísis, a esposa e irmã de Osíris, foi procurar o marido morto. Quando o encontrou, serviu-se de poderes mágicos para lhe restituir a vida. Mas Sete não se deu por vencido. Cortou o irmão em pedaços e voltou a deitá-lo ao rio. Ísis conseguiu recuperar bastantes pedaços para conceber um filho. Então Osíris desceu ao mundo inferior para se tornar o rei dos mortos, ao mesmo tempo que Ísis se escondeu nos pântanos para proteger o recém-nascido, Horus, o verdadeiro herdeiro do trono. Um dos amuletos mais populares era o Uedjat, o olho de Horus, símbolo universal da cura e da integridade. Representava o olho que Horus havia perdido numa batalha que travou contra o malvado Sete, a fim de vingar o assassínio do pai, Osíris. O uso de amuletos para afastar o mal e atrair a boa sorte estava muito difundido. O Ankh, o hieróglifo que significa vida, era um poderoso símbolo de proteção. O escaravelho representava o escaravelho-soldado que todos os dias sai da terra como se voltasse a criar-se a si próprio e que, tal como uma imagem simbólica do renascimento, empurra uma bola que faz lembrar a esfera solar que atravessa o céu todos os dias. Os amuletos também podiam ser sortilégios escritos num pedaço de papiro que se usava pendurado ao pescoço.
Um amuleto que era usado para curar as dores de cabeça dizia assim: vai-te embora, Saekek, demónio vindo do céu e da terra, cujos olhos estão na cabeça e cuja língua está nas nádegas. Só comes imundícies. Sei o nome da tua mãe, sei o nome do teu pai. Afasta-te de mim. Contudo, a causa de uma doença ou de uma desgraça nem sempre era clara. Talvez os deuses tivessem sido ofendidos. Não era por acaso que em todos os lares existiam altares dedicados aos deuses. Os trabalhadores de Deir el-Medina podiam adorar os deuses que escolhessem, e uma das divindades preferidas era a deusa serpente Meret Seger, aquela que ama em silêncio. Para se ter a certeza de que as preces eram escutadas, gravavam-se orelhas nas estelas votivas de pedra. As serpentes venenosas eram muito frequentes no deserto, e seguindo a teoria de que aquilo que pode fazer mal também pode fazer bem, os egípcios deificaram os espíritos de animais perigosos e invocaram a sua proteção. À sombra das grandes pirâmides de Gizé, os arqueólogos descobriram o cemitério dos operários. Embora os seus túmulos sejam mais modestos que os dos faraós, eles também consideravam muito importante garantir a vida no além. Zahi Hawass, diretor do complexo de Gizé, encontrou num destes túmulos uma maldição deixada por um artesão chamado Peteti. This tomb is for one of the artisans who worked in building the pyramids since 4,600 years ago. As we see, his name was Peti. He built his tomb, what's left over of building the pyramids. He saved maybe a big piece of limestone like that, and he wrote in this big limestone block a very interesting inscription, a cursive inscription. Listen what he's saying here. He said, from the left, listen all of you. I never did anything wrong in my life. This is why the gods likes me. If anyone will disturb my tomb, he will be eaten by the crocodile, the hippo, and the lion. His wife, in the other side, left the same inscription, but she added more hair and the scorpion and the snakes. And this is to show that women, only in the past, take revenge more than men. Às vezes, os mortos eram impiedosos, mas também podiam ser poderosos aliados. Como os demónios e as divindades viviam no mundo inferior, os aldeões dedicavam altares das suas casas aos antepassados e faziam-lhes ofrendas. Graças aos seus poderes divinos, os mortos tinham acesso direto aos deuses e podiam intervir a favor da família. Para comunicar com eles, os egípcios escreviam cartas aos mortos, nas quais abordavam todos os assuntos, desde problemas legais até discussões domésticas, não esquecendo os simples cumprimentos. Como tens passado? O Oeste tem-se ocupado de ti convenientemente? Lê-se numa carta. Por favor, se um espírito eficaz, faz com que eu tenha um filho saudável, reza outra. Contudo, nem todos os antepassados estavam dispostos a interceder pelos vivos. Aqueles que tinham sofrido algum desaire após a morte ou que guardavam rancor podiam regressar e perseguir a família.